Amada igreja, é um prazer estar aqui para mais uma EBD na modalidade remota. É um prazer e uma grande alegria socializar um pouquinho da palavra de Deus neste momento. Nós vamos trazer para reflexão nesta manhã um tema no qual nós vamos, no texto que se encontra em Salmos 51, leitura dos versos de 1 ao 9, vamos estudar um pouquinho sobre o arrependimento e a fé, uma prática cristã. Vamos, antes de fazer a leitura da palavra, vamos elevar nosso pensamento até Deus. Vamos, neste momento, para tudo que estejamos fazendo e nos concentrar em atitude de oração, buscar a Deus. Oremos. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Muito obrigado porque, mesmo sem merecermos, Senhor, Tu cuida de nós e Tu nos ama. E Tu nos aceita, ó Pai, como somos. Precisamos de Ti, Senhor. Somos totalmente carentes de Ti. E faça com que, Senhor, essa palavra, ela penetre em nossos corações e ela mude a nossa realidade. E ela faça morada, Senhor, em nosso coração e que possa ser objeto de regra e de prática, Senhor, em nosso viver. Ajuda-nos, ó Pai, a estar cada vez mais perto de Ti, para que nós possamos, conhecendo-Te mais, Senhor, crescer e desta forma sermos fiéis praticantes da Tua verdade, que um dia nos libertou do jugo do pecado e da morte, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado. E nós não fazemos essa oração em nosso nome, fazemos no nome que está acima de todo nome, nome maravilhoso, doce e santo, Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus nos textos que se encontram no livro de Salmos, Salmos 51. Vamos fazer a leitura somente dos versos de número 1 ao número 9. É um texto interessante, é um texto de confissão e arrependimento. É um texto que marca quando o profeta Natã, diante do rei Davi, expõe uma situação que já tinha impactado, tinha alterado toda a vida de Davi. Nesse sentido, Davi viveu uma experiência difícil, passou por momentos terríveis, tudo para o fruto do pecado. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi movido após ser impactado pela presença de Natã, que fez com que ele percebesse, enxergasse o problema que estava comprometendo o seu relacionamento com Deus. Natã aqui foi um instrumento de Deus para abrir os olhos de Davi e tirar, extirpar, principalmente, toda a tristeza, todo o problema que o pecado traz para nossas vidas. Diz assim o texto: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo.
lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esse texto ele é interessante, é uma oração, mas ao mesmo tempo ele aponta uma sequência de passos nos quais Davi trilhou para alcançar o coração de Deus, abrindo o seu coração diante de Deus e reconhecendo o seu pecado, mas também a necessidade de se refazer com Deus. Em Marcos 1, os versículos de número 14 e 15, nós observamos lá no final o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus chama a nossa atenção para dois pontos importantes. Primeiro, arrependimento. Segundo, a fé. São dois pontos que são partes integrantes e importantes na vida cristã: o arrependimento e a prática da fé. Há uma relação entre esses dois elementos: se arrepender e se manter pela fé, confiar. Esse texto é interessante aqui na perspectiva de Marcos, que conversa com os elementos que nós podemos identificar no texto lido aqui, escrito por Davi. Observe que no Salmo 51, verso 1, existe o seguinte: qual relato, qual a colocação, qual a exposição que Davi faz? Ele diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, a sua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. A verdadeira confissão apela para a bondade de Deus. A verdadeira confissão, ela apela para a bondade de Deus, ou seja, eu creio que somente Deus, a partir do beneplácito da sua vontade, é quem refaz toda uma situação que nos criou ou comprometeu o nosso relacionamento para com Deus. O segundo ponto que nós podemos observar, que Davi diz o seguinte: apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Apagar, cancele as minhas transgressões. As transgressões, elas podem ser vistas como atos de rebelião contra a lei e a autoridade de Deus. Então, é um ponto importante que Davi nos chama a atenção naquilo que moveu seu coração, moveu a sua compreensão, moveu o seu entendimento a buscar a bondade de Deus e o que ele vai solicitar com muita humildade, muita clareza, até porque naquele instante Davi caiu em si. Davi teve a clareza do seu erro, teve a clareza do seu problema, teve a clareza de tudo quanto ele precisava se refazer. Ele precisava alterar todo um curso que tinha desvirtuado ele de um caminho seguro, de um caminho reto diante de Deus. Então, desta forma, Davi pede humildemente a Deus, segundo a sua bondade e a multidão das suas misericórdias, ou seja, Davi entendia e reconhecia
essa condição de Deus, ele pede para que seja apagada todas as suas transgressões. Então, no verso 2, nós observamos o seguinte, que Davi traz duas palavras que são muito interessantes. Primeiro, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, entendendo que a verdadeira confissão apela para a bondade de Deus, Davi, com seu coração sincero, consciente do seu erro, consciente que ele precisava se refazer diante de Deus, ele pede para Deus: lava-me, Senhor, lava-me completamente, tira tudo desta minha iniquidade. Ou seja, retira a mancha, retira essa coisa que comprometeu a nossa relação, comprometeu de eu perceber e enxergar as tuas coisas, enxergar a tua presença na minha vida com toda clareza. E ele pede mais: purifica-me do meu pecado, remove a impureza, tira essa mancha e remove essa impureza, extirpa isso da minha vida, Senhor. Então Davi, nesse momento, ele pede para que ele seja lavado, para que ele possa ficar limpo diante de Deus, para que a partir dali ele tenha uma nova relação com Deus, a partir de uma mudança que acontece quando existe um cancelamento daquelas transgressões, onde ele vai ser lavado e, consequentemente, purificado de todo o pecado. Lá no verso 3, observamos o seguinte: Davi diz o seguinte: o meu pecado, Senhor, está sempre diante de mim, está sempre ali, está presente. Eu vou ali, ele se apresenta, eu vou acolá, ele se apresenta. Talvez por isso ele pediu, clamou: lava-me, Senhor, e purifica-me, apaga as minhas transgressões, porque ele tem identificado que o pecado estava sempre diante dele. Ou seja, a consciência do crente não dá descanso enquanto este não se arrepende. Interessante isso, né? Então ela fica ali te incomodando. Queridos, aonde há luz, não há trevas. A luz chegou, a trevas foi embora. Mas quando você apaga a luz, chega as trevas. Então o pecado, ele cerceia a presença da luz. Ele diminui, ele faz áreas de penumbras na nossa relação para com Deus, e nós passamos a não enxergar com muita clareza aquilo que é evidente, aquilo que nós conhecemos, aquilo que era no nosso comportamento, ou inclusive nos causa tranquilidade quando estamos com uma relação muito correta para com Deus. Isso nos leva para um outro patamar, porque nessa relação, nesse grau de compreensão, nesse grau de entendimento, nesse grau de amadurecimento dessa relação, onde ela está sem mácula diante da presença de Deus, nós enxergamos as coisas de Deus numa outra perspectiva. Mas o pecado, ele vai tirar e comprometer essa relação. Queridos, Deus está pronto para nos abençoar. A gente que precisa ter mais cuidado, ter mais atenção. A gente que precisa também buscar
ter uma relação sincera com Deus. Davi precisou do profeta Natã para chamar a atenção daquilo que já estava comprometendo demais a sua vida, a sua família e o seu reinado. Conhecem a história. Então, o pecado trouxe para dentro da casa de Davi, para dentro do seu reinado, para dentro da sua liderança, todo um comprometimento. Porque quando o homem vai usar a vontade do seu coração, aí começa todo um precipício que ele começa a cavar. Coração do homem enganoso. Deus tudo sabe, tudo conhece. Deus tem domínio de todas as coisas. Lá em Salmo 32, os versos de número 3 e de número 4, diz o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Então, você observando quando Davi diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim, você olhando lá no Salmo 32, você entende por quê? Porque aquilo vai te aniquilando, vai te diminuindo, vai te desconstruindo, vai te destruindo gradativamente. Ao invés de ter uma vida sendo edificada, na verdade ela está sendo desmantelada. E Davi entendeu isso, conheceu isso, ele percebeu isso. Por isso que ele diz, no verso 3, o meu pecado está sempre diante de mim. Lá no verso 4, Davi diz o seguinte: serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O crente admite que Deus é justo. Admite que o que Deus vai fazer como consequência do meu erro, do meu pecado, será justo, porque Ele é Deus. Lá em Neemias 9, verso 33, diz o seguinte: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre vós, pois fielmente procedeste e nós perversamente. Ou seja, Deus segue celere fielmente e nós, ao contrário. Então Davi ele entendia que Deus é justo, porque Ele é bondoso. E Ele considera que derramando o seu coração, derramando a verdade, assumindo seu erro, assumindo o seu pecado, assumindo o que não deveria ter feito, ele consegue entender, ter a clareza que Deus será justo no falar e puro no julgar. Essa clareza que Davi apresenta aqui, ela é muito interessante, porque ela nos ajuda a entender como deve ser o nosso comportamento quando precisamos nos refazer diante de Deus. Nós devemos confessar, se arrepender, mas crer que Ele é Deus, crer que Ele está no controle de tudo. Uma coisa maravilhosa é confiar em Deus. Coisa maravilhosa é viver pela fé. É permitir que Deus tome conta da nossa vida. Querido, não temas. Te coloque diante de Deus. Derrame seu coração. Ele é fiel e justo para nos perdoar.
E nessa perspectiva, Davi sabia disso. No verso 7, nós vamos observar que Davi diz o seguinte: purifica-me com ensopo. Olha só, purifica-me com ensopo. Esse ato de purificar com ensopo simboliza a restauração de uma pessoa impura. Restauração de uma pessoa impura à comunhão com Deus. Olha só que interessante. Davi desejava ser restaurado. Davi desejava retomar a sua vida e os laços que ele tinha com Deus. O arrependimento, o homem que cai em si e se arrepende, toma consciência do seu erro, seu pecado. Ele quer voltar a essa comunhão com Deus. Ele quer ter novamente esse relacionamento perfeito e imaculado com Deus. E Davi percebia isso. E lá no verso 7 ele vem e coloca: purifica-me, Senhor, com ensopo. Ou seja, restaura-me de tal maneira que eu seja limpo e esteja digno de ter comunhão contigo. Interessante. Por isso que a gente, observando com atenção esse texto, nós aprendemos muito com ele. Como nós podemos ter esse cuidado de buscar a Deus com sinceridade. Lá no verso 8, Davi diz o seguinte: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Davi tem a certeza do perdão para que ele se alegre. Por isso que ele pede: faz-me ouvir júbilo e alegria. Ou seja, ele buscava ter essa convicção, ele buscava ter essa certeza do perdão. E outro ponto, que é quando ele, na segunda parte, ele diz: para que exultem os ossos que esmagastes, é a convicção do pecado e da culpa. É a convicção do quanto esse pecado feriu, machucou, deixou em uma situação totalmente de comprometimento com essa relação para com Deus, com essa relação para com as pessoas, porque o pecado nos cega, ele não permite que a gente veja com clareza a Deus, a gente perde essa perspectiva, a gente perde essa condição. E aqui no verso 8, é o que Davi traz à tona. Primeiro ele quer ouvir júbilo e alegria. Depois, ele quer que exultem os ossos que foram esmagados. Ou seja, Davi tem plena consciência, tem plena convicção do seu pecado e da sua culpa. Agora, passado esta panorâmica pelo texto e observando como Davi, o cuidado que Davi teve a se colocar diante de Deus, a utilizar as palavras nas quais faziam emergir tudo que ele precisava ou que ele buscava nesse se refazer com Deus, apagar as transgressões, confiado na bondade de Deus, pedir a Deus que o lave, que tire a mancha que esse pecado causou, pedir a Deus para remover toda a impureza, entender que
ele precisa disso urgentemente. A consciência, quando trouxe a Davi a certeza do seu status, certeza da condição que ele estava, ele precisava se livrar desse pecado que estava sempre diante dele. Esse pecado sempre estava ali, estava sempre diante dele, e ele estava incomodado com isso. E aí depois ele vai colocando para Deus, enquanto ele estava tranquilo com a justiça de Deus, tanto que seria justo no seu falar e puro no seu julgar. Pois Davi vai buscar, pedir a Deus que nessa purificação com hisopo, ele pudesse ter a sua relação para com Deus restaurada, porque ele desejava voltar à comunhão com Deus. E por fim, Davi quer receber está ávido por essa chancela, por essa certeza do perdão, para que ele volte a ter a alegria que ele não tinha mais. Coisa maravilhosa. Deus altera a nossa vida de tal forma que nós temos tanta certeza, tanta convicção da sua presença, através da fé, do amor que nós temos por Ele, que confiados nele, vamos em tudo que acontecer conosco, dar graças. Porque assim Deus nos ensina, em tudo, dar graças. Devemos também buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Davi tinha ciência disso, porque todas as outras coisas os serão acrescentadas. Queridos, é um exercício de fé, é um exercício de convicção, da certeza de que Deus é Deus e Ele cumpre tudo quanto está no seu plano. Mas devemos ser cuidadosos, devemos ser zelosos, devemos ser realmente praticantes, devemos nos colocar diante de Deus como alguém que teve sua vida transformada. O velho homem ficou para trás, o velho homem não existe mais, o novo homem tem uma nova perspectiva, porque ele enxerga com os olhos da fé. Aí nós vamos ver Jó, que passou por várias situações de grande dificuldade, terríveis, perdeu tudo, inclusive família. A mulher dele chegou ao ponto de dizer assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó se manteve ali, confiando em Deus. Para ao final, Jó dizer: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas depois de toda essa experiência, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, hoje, os meus olhos te veem. Alguém para chegar e colocar essa verdade absoluta, colocar isso dessa forma, com essa energia, com essa convicção, é alguém que está com um grau de relacionamento, de intimidade com Deus maravilhoso. A questão é que muitas das vezes nós entendemos que viver com Deus, servir a Deus, é um mar de rosas. Nunca iremos passar por tempestades. Como é que nós vamos crescer em grau de conhecimento de Deus, se nós não vivermos no limite, se nós não formos experimentados a exercitar essa fé? Que valor vai ter isto? Em absoluto. Teremos sim dificuldade, a palavra de Deus nos ensina isso. Na primeira dificuldade, o crente não pode simplesmente desanimar.
Seu ânimo, o seu renovo está em Deus, está em Cristo Jesus, que verteu o seu sangue na cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância. Essa clareza, ela não pode fugir de nós. Por isso que devemos olhar e nos envolver, porque à medida em que eu cresço esse relacionamento com Deus, eu fico ávido para exercitar e pôr em prática o fruto do Espírito, e não as obras da carne. Coisa, velho homem. E Davi, aqui nesse contexto, Davi, ele repensa tudo isso, e por isso que ele quer ser purificado com sopro. Ele tem urgência em restabelecer essa comunhão com Deus. É importante, é necessário para Davi. Ele sabia o quanto era importante isso. A questão é o quanto é importante para você. O quanto é importante para você ter essa comunhão com Deus. O quanto é importante para você entender que Deus é Deus, Ele é soberano em tua vida. Que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Porque Deus, quando perdoa, Ele faz exatamente o que está aqui colocado por Davi. Ele nos lava de todo o pecado. E nenhuma mancha mais ficará. Porque a obra de Deus, ela é completa. Em Marcos 1, versículo 14 e 15, nós observamos o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto que nós lemos em Salmos 51, versos de 1 a 9, traz esses dois elementos. O arrependimento e a fé, que é o que está causando, que foi na realidade pactado em Davi. Ou seja, existe uma relação, melhor dizendo, entre o arrependimento e a fé. São coisas que são concomitantes. Há um complemento em relação entre uma e outra. Eu me arrependo, mas eu tenho que crer na remissão dos meus pecados por Cristo Jesus. Podemos definir arrependimento como conhecimento do pecado produzido pela lei. Conhecimento do pecado produzido pela lei, ou seja, eu me arrependo porque eu entendi que aquilo que fiz está distante da lei, está distante da verdade, está distante da palavra de Deus. Há um comprometimento aí. Mas para essa clareza, ela vir à tona, eu tenho que conhecer. A palavra de Deus, ela também nos ensina que conhecereis a verdade vos libertará. E aí está claro essa liberdade a partir do conhecimento, porque eu não serei enganado. Eu vou me manter pela verdade, eu vou me manter pelo conhecimento da palavra de Deus. Segundo ponto que nós podemos trazer em evidência sobre arrependimento é que é um reconhecimento de que Deus é a parte ofendida quando nós pecamos. Deus é a parte ofendida. É com Ele que nós devemos nos refazer. A prioridade total é se refazer com Deus. É importante e é urgente. Terceiro ponto é que o arrependimento é uma experiência da condenação até que, pela fé, a pessoa olhe para Cristo. Ou seja, o arrependimento é uma experiência sobre a condenação, até quando eu olho pela perspectiva da fé, Jesus Cristo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem
do Senhor, que fez os céus e a terra. Confio. Estou certo, estou convicto dessa bondade maravilhosa de Deus, da sua infinita misericórdia. Então, o arrependimento, ele tem essas características. Primeiro, conhecimento do pecado produzido pela lei. O reconhecimento de que Deus é a parte ofendida, com Deus que eu tenho que me refazer. E também que o arrependimento é uma experiência da condenação até que, pela fé, a pessoa olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Já a fé, podemos defini-la como confiança em Jesus Cristo. O que me move? Eu confio em Cristo. A eficiência, eu confio na eficiência do seu sacrifício. Eu confio na eficiência daquele sangue que foi vertido por mim. Eu confio que ele ressuscitou e subiu aos céus para estar junto do Pai e que retornará. O segundo tópico é receber a Cristo como Salvador. Então, podemos definir fé como confiança em Jesus Cristo. Também como receber a Cristo como Salvador. Eu crer nisso, eu acreditar nisso, que Jesus Cristo é meu Salvador, suficiente Salvador. E terceiro, apego à misericórdia salvadora de Deus em Cristo Jesus. Apego à misericórdia salvadora de Deus em Cristo Jesus. O arrependimento, ele possui algumas características. Davi se sente culpado. Primeiro ponto, se sente culpado, ele entendeu a culpa. Segundo, ele reconhece que seu pecado é, antes de tudo, contra Deus. Então, Davi conhece sua culpa e ele entende que o seu pecado foi contra Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos. Terceiro, Davi confessa, ele verbaliza, ele externa isso, ele coloca para fora, com sinceridade. Davi não vai fazer um exercício aqui de contar meia história, ele vai trazer tudo integralmente, porque para ele era importante chegar o momento do hisopo, de ser restaurado, de ser purificado, de extirpar essa mancha da sua vida. Quarto ponto, Davi reconhece a sua condição pecaminosa, desde o momento que ele foi concebido. Interessante, porque eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, isso conversa com Gênesis 3, queda do homem, corrompeu todas as pessoas desde os seus primeiros dias. Então, Davi olha em Gênesis essa verdade, e aí ele entende a sua condição de pecador. E ainda temos outras características que podemos elencar aqui sobre arrependimento, é que é a repulsa de toda a alma pela aliança com o pecado e a morte. Há uma repulsa, um distanciamento. O sacrifício de Jesus Cristo foi para nos livrar do pecado e da morte. E à medida em que
eu me arrependo, eu estou, na verdade, me distanciando do pecado e da morte. O Espírito nos leva ao arrependimento por nos convencer do pecado pela lei. É interessante porque, para isso ocorrer, eu preciso sentir essa culpa, reconhecer meu erro e confessar esse erro. Mas para isso, através do conhecimento dessa verdade, é que eu vou entender que está tudo errado. O Evangelho nos leva à fé em Cristo, que a fé também vem pelo ouvir. E essa fé produz uma aversão aos nossos pecados e um desejo de justiça. Então, essas características do arrependimento, elas definem muito bem alguns aspectos que nesse primeiro passo para você se restaurar diante de Deus, o arrependimento, ele vem com essas características, com esses aspectos, que vai começar a permitir que você se refaça diante de Deus. O arrependimento é ainda uma total renúncia do mundo, da carne e do diabo. Lá em João 8,32, quando fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, essa verdade está em Cristo Jesus, esta verdade está exposta na palavra de Deus, que é inerrante. A palavra de Deus também nos ensina que tudo passará os céus e a terra, porém, minhas palavras não passarão, são eternas. O arrependimento, ele renuncia totalmente ao mundo, à carne e ao diabo. Por outro lado, nós temos algumas características que podemos encontrar na fé. Primeiro, pela fé recebemos a justificação de Deus. Pela fé, recebemos a justificação de Deus. Segundo, a justiça de Deus nos leva a olhar para Cristo como a única esperança. Interessante isso. A justiça de Deus nos leva a olhar para Cristo como nossa única esperança. Terceiro, a fé é o apego à misericórdia salvadora de Deus em Jesus Cristo, conforme Ele nos é dado no Evangelho. E aí volta para a questão do conhecimento da lei, conhecimento da palavra. Eu preciso, na verdade, para que eu amadureça meu entendimento sobre tudo isso, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso conhecer o que está contido, o que está exposto ali, porque a palavra de Deus, meu querido, ela é o alimento, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos ensina que resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas eu só consigo resistir se eu estiver fortalecido. Eu não reúno as condições para isso, mas em Cristo Jesus, sim. À medida que eu tenho comprometimento de me alimentar da palavra, Deus me capacita, revigora, restaura meu ânimo, restaura minhas forças e me ajuda a entender o quanto Ele tem sido Deus em meu viver.
Queridos, é necessário criar um relacionamento de intimidade com Deus. É necessário buscá-lo em oração. É necessário buscá-lo através da sua palavra, da sua verdade. É muito importante entender esse contexto todo vivido por Davi, o homem segundo o coração de Deus. É, na realidade, fruto de alguém que, nesse processo de conhecer a Deus, entendeu o quanto Deus é Deus. Viveu com clareza as experiências que Deus propiciou. Davi teve a chance de sucumbir com a vida de Saul. Tirou a espada. Deus permitiu que ele tirasse a espada, mas não autorizou ele que desse conta da vida de Saul. Se fosse pelo coração dele, Davi disse assim: Senhor, não vou esperar não. Essa oportunidade que tu me deste, eu vou, que esse rapaz está me prejudicando por demais. Mas ele não fez isso. Ele seguiu a vontade de Deus. Ele confiou em Deus. Queridos, a gente precisa conhecer mais a Deus. A gente precisa eliminar o que atrapalha essa relação que nós temos com Deus. O que está impedindo? Qual é o obstáculo? Qual é a pedra no nosso sapato? Vamos trabalhar isso. Vamos buscar fazer isso hoje. Porque devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Ainda observando as características da fé, nós entendemos que a fé envolve conhecimento sobre Deus. Conhecimento sobre Deus. Eu tenho fé porque conheço a Deus, conheço o seu caráter. O fato de eu conhecer a Deus faz com que essa fé se revigore. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E isso tudo me fortalece, e fortalece a minha fé. Está dando tudo errado, mas eu creio. Queridos, o que tiver ser, será. O que eu tenho que olhar é para Deus. Davi tinha um desejo. Depois de tudo isso que ele coloca no Salmo 51, e que Deus fala, expressa a consequência do seu pecado, essa criança não viverá, Davi pede por tudo, se sacrifica ao curso de toda a gestação, pedindo a Deus, clamando pela vida do seu filho. Mas quando a criança nasce, está sem vida, a reação de Davi é totalmente diferente do que se poderia esperar, porque na realidade ele se alegra por entender que foi feita a vontade de Deus. Ou seja, a fé envolve conhecimento sobre Deus. O conteúdo e objeto da fé é a pessoa e obra de Cristo. O conteúdo e objeto da fé é a pessoa e a obra de Cristo. Então, conhecer a Cristo, conhecer a sua obra, conhecer a sua verdade, é o conteúdo e objeto para a nossa fé. Terceiro ponto, a fé genuína não se resume a conhecer e aceitar a verdade, mas confiar em Cristo como a única esperança. Confiar, depositar essa confiança, ter essa certeza, ter essa convicção. Isso vem pela fé. Em síntese, nós podemos dizer que arrependimento e fé
juntos? O arrependimento nos leva a confessar os nossos pecados. Se eu me arrependo, eu estou tomando essa consciência que me move a confessar os meus pecados. Se eu não me arrepender, é difícil isso. Difícil. Mas quando eu me arrependo, eu fico com essa predisposição. Esse arrependimento é a questão da consciência. Que errou. Davi, ele podia ter ficado chateado com Natan. Esse homem és tu, Davi. Mas não. Davi despencou todo. Mas ele buscou quem precisava buscar. Ele buscou a Deus para se refazer e para pedir perdão. Uma outra perspectiva, você tem a fé, porque fomos justificados em Cristo Jesus. E a vida cristã, ela se apresenta com essas duas condições entre o exercício do arrependimento e da fé. Queridos, devemos nos apegar mais a Cristo e nos afastar do pecado. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos nos apegar mais a Cristo e nos afastar do pecado. Devemos nos predispor, estar mais presente nas atividades, nas coisas da nossa igreja. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus, tomar isso como uma prioridade absoluta em nossas vidas. Devemos buscar a Deus em toda e qualquer circunstância. Devemos confiar a nossa vida a Deus. Qualquer intempérie, qualquer dificuldade, busque a Deus, clame a Deus. Quem é que está no barco da tua vida? Quem é que está conduzindo esse leme? Quem é que está à frente das tuas batalhas? Busque a Deus e se afaste do pecado. O outro ponto interessante a destacar é que o arrependimento e o exercício da fé fazem parte da minha caminhada. O arrependimento e o exercício da fé fazem parte da minha caminhada. Até que chegar o dia em que Cristo virá nos buscar. Terceiro ponto, confessar nossos pecados é um ato de fé e de amor a Jesus Cristo. Eu confesso meus pecados porque eu preciso estar retirando essa impureza da minha vida. Mas eu faço isso não pelo beneplácito da minha vontade ou porque simplesmente eu quero ficar mais bonitinho. É porque eu tive uma tomada de consciência. Eu entendi que eu preciso me refazer com o autor e consumador da minha fé. Eu necessito confessar os meus pecados. Eu preciso me arrepender, mas ao mesmo tempo eu preciso ter esse ato de fé, essa convicção, essa certeza. Somente Deus vai me limpar e refazer a minha vida e alterar toda essa realidade. Confie. Um outro aspecto importante a chamar a atenção é que o pecado nos entristece e nos afasta de Deus. O pecado não causa alegria, não.
Ele quando vem com aquele perfume agradável, com aquela imagem bonita, aí você diz, que mal faz? E você entra numa esparrela. Cuidado, cuidado, querido. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção como o inimigo ele está tentando nos estragar, nos rondando como um leão ronda a caça. Por isso que aquele que estiver de pé, cuide para que não caia, porque todos nós somos passíveis de queda. Mas o pecado, quando você cai em si, nossa, tristeza, esfriamento, vergonha, afastamento, desconfiança. Alguém está falando ali, estão falando de mim? Alguém está dizendo ali, estão dizendo alguma coisa sobre mim? Porque você está desconfiado, você está desconfortável com tudo isso. Então o pecado, ele nos entristece e ele nos afasta de Deus. De cara, vemos que isso não é bom. É péssimo, péssimo negócio. Um outro ponto importante a chamar a atenção, que é a confissão de Davi, é um modelo para buscarmos o perdão e a restauração por meio da misericórdia de Deus. Observe bem o texto de Davi. Nós fizemos no início da nossa fala todos os versículos que importaram e como Davi se colocou diante de Deus, assumindo, mas ao mesmo tempo buscando essa avidez, esse sopro para um restauro da sua relação para com Deus. A fé busca a aplicação particular do sangue de Cristo aos nossos pecados, para que possamos escapar da ira de Deus e nos aproximar de sua santa presença para adorá-lo. Coisa maravilhosa. É verdade? Deus é maravilhoso, meu querido. Deus é maravilhoso. Deus está pronto para nos perdoar. Porque Ele nos amou primeiro. Ele deu esse passo. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma autoavaliação. O que está faltando? Qual a prioridade da tua vida? Servir a Deus. Está na sua casa de oração? Está na coinonia com os irmãos? A alegria de estar aqui, servir a Deus, entoar hinos de louvores ao nosso Deus. Sair daqui revitalizado, alegre, feliz, porque você prestou um culto a Deus. O culto é um momento ímpar na vida do crente. É uma oportunidade de edificação, de cultuar, de adorar, de venerar o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. O único que é digno. A centralidade do culto está ali. A exposição dessa palavra é um momento ímpar, na qual seremos alimentados por aquilo que Deus quer colocar aos nossos corações. E por fim, para refletirmos um pouco, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos nos arrepender, queridos. Para isso a gente tem que ter uma tomada de consciência. Quem será o Natan da tua vida? Quem será o Natan da tua vida? Quem será o instrumento que Deus vai mover para, de repente, tirar essas escamas que
te impede às vezes de enxergar que está tudo errado na tua vida, que precisa ser consertado. Devemos abandonar as práticas que nos afastam de Deus. Está atrapalhando. E eu não posso ter atropelos no meu relacionamento para com Deus. Eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que estar ávido a praticar fruto do Espírito e não inclinado às obras da carne. Que isso? Devemos também confiar em Deus. Confiar. Meu querido, eu não sei o que te falta. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual a tua dificuldade para a segunda-feira. Aquele friozinho que dá na barriga, de saber que amanhã é o dia de resolver tal problema e você não vê nenhuma luz no final do túnel. Que é isso? Se coloque diante de Deus, rasgue seu coração. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus é tão maravilhoso quanto o Pai, que Ele inclina seus ouvidos para ouvir o clamor dos seus filhos. Deus nunca vai te abandonar. Nunca. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. E o que esteja atrapalhando tua relação com Deus, extirpa. Não dá para fazer sozinho. Não. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa se quebrantar diante dEle. Pedir perdão. Deus me perdoe porque eu não tenho sido presente na tua casa. Deus me perdoe porque eu tenho falhado contigo. Eu não tenho priorizado o teu serviço. Deus me perdoe porque eu tenho priorizado tais coisas que não te agradam. E por isso eu estou indo muito mal. Mas eu quero me refazer diante de ti. Eu quero, Senhor, me colocar porque eu tomei consciência. Assim como Davi tomou consciência. Foi maravilhoso para Davi. Isso vai te deixar leve, meu irmão. Você vai levitar. Você vai ficar tranquilo, com a consciência limpa. Porque, assim como Davi, você teve a convicção de que Deus te perdoou. Que Deus restaurou a ordem na tua vida. Que Deus mudou a tua realidade. Que Deus trouxe um caminho diferente para você. Os percalços, as dificuldades, são as coisas que Deus nos oferta para conhecermos o quanto Ele é Deus, o quanto Ele é Senhor das nossas vidas. Não fique lamuriando, meu irmão. Não fique. Seja humilde. Coloque-se diante de Deus com humildade. E agradeça, porque a palavra de Deus diz isso: em tudo dai graças. Deus vai restaurar a tua sorte, vai restaurar a tua vida, vai mudar totalmente. Mas é preciso que nós que venhamos a confiar. Agora, devemos fazer isso sim, mas vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. Vamos começar a mudar essa realidade agora. Vamos não deixar para depois. Vamos mudar isso já. E por isso, meu irmão, eu te convido para nós finalizarmos esse momento, curvar nossas frontes, curvar nossas cabeças. Curve aí onde você está, no seio da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Vá para o espaço reservado.
Coloque-se diante de Deus. Eleve teus pensamentos até Ele. E derrame seu coração. Vamos orar. Bendito Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és Deus. Pai querido, nesse momento nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos deu de debruçar sobre a Tua palavra, meu Deus, para conhecermos um pouco mais de Ti, Senhor, para que nós pudéssemos, ó Pai, entender e compreender a Tua verdade, Senhor, para que nós pudéssemos nos alimentar da Tua palavra, para nos fortalecer, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos instrui. Muito obrigado porque Tu deixaste a Tua palavra para nosso conhecimento. Muito obrigado, Senhor, porque Tu decidiste, Senhor, colocar a Tua palavra e também nos deu a oportunidade, ó Pai, de conhecer a verdade através dela. E por isso, Senhor, isso tem alterado o nosso viver, tem permitido que nós pudéssemos conhecer a Ti cada vez mais, Senhor. Nós queremos também Te agradecer, Senhor, por tudo, o quanto Tu tens feito por nós, porque a Tua palavra nos ensina que devemos em tudo dar graças a Ti, Senhor. Muito obrigado pela nossa fé, porque Tu estabeleceste ela para nós, ó Pai, para melhorar o nosso relacionamento para contigo. Muito obrigado porque fomos alcançados pelo Teu amor, porque Tu nos amou primeiro, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a amar-Te mais e mais. Ajuda-nos a ser mais corajosos e enfrentar todas as dificuldades que a vida nos imputa, Senhor. Ó Pai querido, tem misericórdia da Tua igreja aqui no bairro do Calhau, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, em todo o Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos preparar cada vez mais e mais para falar de Ti e levar essa verdade onde quer que seja, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para que nós tenhamos coragem para falar de Ti com autoridade, ó Pai. Por isso pedimos perdão dos nossos pecados, para que possamos ficar limpos diante da Tua presença e com a autoridade possamos ter no nosso falar. Ó Pai querido, restaura a nossa sorte, Senhor. Ó Pai querido, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, nos instrui a seguir o Teu bom caminho. Ó Pai querido, move os corações para vir Te prestar um culto sempre, Senhor, porque este culto é somente dedicado a Ti, porque somente Tu és digno dele. Que nós possamos entender isso, possamos ter essa convicção, ter esse discernimento, Senhor. Retira todas as escamas dos nossos olhos que nos impede de ver a Ti com clareza. Ó Pai querido, lava-nos, Senhor. Lava-nos com sopo, meu Pai, para que nós possamos restaurar nossa comunhão para contigo, Senhor. Ó Pai querido, é maravilhoso Te servir, é maravilhoso servir a um Deus amoroso, um Deus que é justo, um Deus que é fiel. Ó Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade maravilhosa de expor a Tua verdade, Senhor. Sonda cada coração, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para amar uns aos outros, ó Pai. E que nesta igreja, ó Pai, nós não venhamos, Senhor,
a ter contendas, a enfrentar dificuldades, nos afastando ou tendo relacionamentos comprometidos, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a estar próximos dos nossos irmãos, abraçá-los, acolhê-los, a amá-los. Tira do nosso coração tudo que não te agrada. Limpa nossos corações e nossas mentes. E restaura a tua verdade plena em nosso viver, para que nós possamos, ó Pai, andar em conformidade com os teus preceitos. Muito obrigado, Senhor, por a oportunidade desta live, Senhor, por a oportunidade que Tu nos dá através da tecnologia de alcançar pessoas, Senhor, por meio dessa tecnologia. Muito obrigado, Senhor. Que esse recurso ele possa ser cada vez mais usado proativamente a Teu favor. E que nós, ó Pai, possamos nos capacitar cada vez mais, seguindo Teu auxílio, Tua condução, a Tua orientação, fazer com que a Tua igreja cresça mais e mais e alcance cada vez mais pessoas, para que nós possamos, ó Pai, cumprir cada vez mais o ID que Tu nos legaste, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós, nesse momento, ó Pai, queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade da leitura da Tua palavra, e que esta palavra, ó Pai, penetre em nossos corações, e que ela mude a nossa realidade, porque a Tua palavra, ó Pai, nos ensina que a Tua verdade, ela nunca volta vazia, ela altera qualquer contexto, ela altera qualquer realidade. Nós cremos nisso, e cremos, ó Pai, confiados na eficiência do sacrifício vicário feito por Teu Filho Jesus, naquela cruz, que por nós morreu, verteu seu sangue, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Somente Cristo é capaz de nos dar. E essa oração nós não fazemos em nosso nome, nós fazemos um nome doce, maravilhoso, santo, o nome acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo Jesus. Amém. Tenham todos, querido, um dia maravilhoso diante da presença de Deus, e que Deus a todos abençoe. Amém.